Agora, é claro que o Dr. Dalmo Borges, o nosso ginecologista, veio conhecer minha nova casa e vai responder as nossas dúvidas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Tia. Parabéns, que casa linda, maravilhosa. Te receber, doutor. Prazer é nosso, muito obrigado. Eu fico feliz com cada pessoa que vem aqui. Eu falo, sabe quando a gente compra casa nova, doutor, e quer mostrar para todo mundo? Delícia, vem conhecer minha casa, assim. É muito gostoso mesmo, está de parabéns, você merece. Obrigada, o telespectador merece, a Rick tá de parabéns. Obrigada. E olha só, hoje eu fiz diferente, gente. Eu joguei lá no meu Facebook, falei, quem tem perguntas pro Dr. Dalmo, me manda aqui nos comentários agora que a gente vai responder aqui. A gente recebeu várias. Já vamos começar aqui pela Isabelle. Achei ótimas perguntas, excelentes. Você viu, né, doutor? Muito boas, perfeitas. Olha, a Isabelle Galdino, ela tem 28 anos e a pergunta dela foi a seguinte: quais as consequências de ter que suspender a menstruação por causa de cirurgia bariátrica? No caso dela foi a técnica bypass, isso. Devido à deficiência de ferro, após a cirurgia, o médico pediu para suspender a menstruação. Ela quer saber quais as consequências de suspender. Bom, Fernanda, realmente essa pergunta é muito importante porque tem muita gente nos assistindo na mesma situação que a Isabelle. Nós entendemos assim, que pacientes submetidas à gastroplastia, essa cirurgia para redução do estômago, elas precisam, quando estão em idade reprodutiva e naturalmente não desejam engravidar, é importante esclarecer até que no primeiro ano após a cirurgia de gastroplastia, é bom evitar a gravidez. Mas essa cirurgia, realmente, como você disse na pergunta, ela reduz a absorção de ferro e vitamina B12. Então o médico, o cirurgião gástrico, ele vai pedir para quem fez esse tipo de cirurgia bloquear a menstruação. Por quê? Porque a menstruação é uma perda de sangue, perda de ferro e vitaminas. Então, a ideia nossa, quando você vai procurar o ginecologista, é usar um método anticoncepcional que bloqueie a menstruação. E isso, é a sua pergunta, não traz nenhum malefício para você. É uma forma adequada de se fazer a contracepção e que hoje em dia é a mais comum. Todos os laboratórios, todos os grandes laboratórios do mundo já lançaram produtos anticoncepcionais de uso contínuo, justamente para não menstruar. Então, nós podemos usar os anticoncepcionais orais, em esquema contínuo, podemos usar as injeções, tem produtos injetáveis que não menstruam, o DIU, existe um DIU medicado com levonorgestrel, e também os implantes. Os implantes hoje são, sem dúvida alguma, a forma mais adequada de você que fez cirurgia do estômago, fazer a contracepção e, ao mesmo tempo, evitar o sangramento desnecessário. Doutor, a Elizabeth André, olha que pergunta interessante. Ela diz que as pernas dela, na região da canela, e os pés estão ficando muito escuros. Ela pergunta, será que pode ser por causa da menopausa? Estão bem pretos e ela fica muito tempo em pé. Muito tempo em pé. Então, nessa pergunta, eu fiquei muito preocupado em relação à parte circulatória sua. Então, eu sugiro que você procure um vascular, um especialista, angiologista, para fazer uma avaliação, ver como está a circulação venosa nas suas pernas. Você diz que fica muito tempo de pé, então eu já de antemão sugiro que você use meias elásticas de média compressão, né? E procure imediatamente o vascular para fazer uma avaliação. Isso não é normal, deve ter algum problema circulatório envolvido aí. Olha, fica atenta então, hein, Elizabeth? Mais uma pergunta, é normal sentir cólicas no período fértil? Sinto dores horríveis no dia da ovulação. Essa é uma pergunta também bastante comum, frequente, que eu tenho certeza que muita gente que nos assiste está sentindo a mesma coisa. Quando você não usa um método anticoncepcional, você está dentro do seu período reprodutivo ovulando todo mês. E a ovulação pode ser dolorosa. Então, às vezes, você vai ter no meio do ciclo menstrual, no período que supostamente você está ovulando, dor abdominal, um desconforto pélvico e até mesmo cólicas. Isso devido aos líquidos que se formam ali após a ovulação. É importante você fazer uma avaliação antes da gente achar que isso é uma coisa comum, normal, fazer uma avaliação ginecológica detalhada, ver se não tem nenhum processo inflamatório no seu sistema reprodutivo. Se não tiver nada, aí sim, por exclusão, nós entendemos que seria mesmo só da ovulação.
Doutora Aleteia, lá do Facebook, pergunta, o DIU ajuda a reduzir mioma de 7 centímetros? Existe mioma desse tamanho, E doutor? olha, infelizmente, nós já tivemos casos lá na clínica de miomas de mais de 1 quilo. Né? Meu Então, Deus! recentemente nós operamos uma paciente com mioma de 12 centímetros no maior diâmetro. Então, eles crescem muito e não, Aleteia, infelizmente, o DIU, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear, no máximo, a sua menstruação. Então, se você menstrua excessivamente devido aos miomas, o DIU medicado com levonorgestrel vai bloquear a menstruação, mas ele não vai bloquear o crescimento do mioma. Nós sugerimos miomas maiores que 5,5 centímetros, a indicação é de cirurgia. Mas se você não quer operar ou se você não tem condições cirúrgicas para isso, condições clínicas para enfrentar uma cirurgia, está pensando aí, está passando por alguma situação que impeça de fazer a cirurgia, a nossa sugestão é usar os implantes, principalmente o implante de gestrinona. O implante à base de gestrinona vai sim, aí sim, reduzir o volume do mioma e vai reduzir ele sensivelmente, evitando às vezes até a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Gente, esses implantes é vida. Doutor, só Negócio, fala bem de implante. Não tem coisa ruim sabe, com relação Fer, a isso. Não, tem, claro que tem as suas contraindicações, mas o que nós temos visto hoje, e não é uma empolgação, é que realmente as indicações cada vez vão ficando maiores. Você vê, hoje nós temos endometriose, miomas, a própria método contraceptivo, essas pacientes hoje que nós não tínhamos pacientes operados de estômago há 10 anos atrás. É verdade. Não tinha. Verdade. E agora elas aparecem para a gente tem que oferecer uma resposta. O gastroenterologista, o cirurgião que operou a paciente lá atrás, ele liga para a gente e fala, Dalmo, você precisa resolver o problema dela, ela não pode menstruar mais. Eu vou dizer o que para a paciente? Toma pílula. Não resolve. Então o ideal é a gente propor coisas novas. E felizmente a medicina, quando solicitada, ela apresenta as inovações. Isso que é bacana no nosso trabalho. Graças a Deus, né? Ó, mais uma pergunta lá do Face, a Daniela Bernardes Arruda. Dani, obrigada pela sua pergunta, viu? Isso. Ela disse que ganhou neném há 2 semanas. Isso. E ela quer saber quando que pode começar a tomar remédio para prevenir uma nova gravidez. Dani, parabéns aí pelo nascimento, né? E eu também achei essa pergunta super interessante, porque muitas pacientes que nos ouvem agora estão na mesma situação, acabaram de ter nenê, quanto tempo fica para depois voltar às relações sexuais? 6 semanas. 6 semanas, 42 dias, é o período da primeira fase do puerpério imediato, que a gente chama, e ali você não pode e não deve nem fazer exercício físico, nem relações sexuais. Depois de 6 semanas, você vai voltar ao médico que fez o seu parto, ele vai fazer a revisão, ver se está tudo bem, o colo do útero, o canal do parto, tudo certinho, aí ele vai te dar o anticoncepcional adequado, se você estiver amamentando ou não, e os métodos, ele vai oferecer outros métodos para você, e aí você vai poder ter a relação sexual segura. Perfeito. Doutor, para a gente encerrar rapidinho, que o nosso tempo está curto, a Dani Marino, ela diz, tomo injeção de Depo-Provera há 3 anos, ela interrompe a menstruação. Alguns dias eu sinto um pouco de dor no pé da barriga. Será pelo fato de eu não menstruar? Não, na verdade a injeção, né, de Depo-Provera, a medroxiprogesterona 150 miligramas de depósito, que foi inclusive, eu já comentei com você aqui no programa, desenvolvida pelo mesmo médico que desenvolveu os implantes hormonais, o professor Elcimar Coutinho, ela não tem esse tipo de efeito, de provocar dor. A dor que você está sentindo pode ser por outras razões, não causas ginecológicas, mas pode ser também algum problema intestinal, algum problema do aparelho urinário, rim, ou até mesmo de coluna. Então eu sugiro você fazer uma avaliação, começando pelo ginecologista, ver se você não tem nenhum processo inflamatório pélvico, e depois ir por exclusão, tirando as outras hipóteses. Mas isso não é efeito da medicação, não é porque você não menstrua que você está com essa dor. Doutor Dalmo, semana que vem volta ou não? Só na outra? Se Deus quiser, ou nessa ou na outra, se não me engano, tem algum compromisso aí cirúrgico, mas nós vamos fazer um esforço para estar sempre aqui. Obrigada, doutor. Seja bem-vindo à nossa nova casa. Parabéns Obrigada, mesmo. Viu?